Mediana é o segmento de reta que liga um dos vértices do triângulo ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Bom, se um triângulo tem 3 lados, consequentemente, ele tem também 3 medianas. Aqui eu tenho um triângulo formado pelos pontos de coordenadas 1, 1, menos 1, 3 e 6, 4. Vou mostrar para vocês graficamente como que fica esse triângulo. Está aqui as coordenadas do ponto A, 1, 1, ponto B, ponto C. Eu tenho um triângulo. Mostrando melhor para vocês o que é a mediana, cada lado do triângulo tem o seu ponto médio, o seu meio, né? Então, o ponto médio do segmento AB, do lado AB, é o ponto P. O ponto médio do lado BC, do segmento BC, é o ponto M. E o ponto médio do lado AC é o ponto N. Então, se o triângulo tem 3 lados, tem 3 pontos médios, que vem a ser a mediana. A mediana é o segmento de reta que liga cada vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, eu tenho 3 medianas. Eu tenho a mediana AM, que ela liga o vértice A até o ponto médio do lado oposto, que é aqui, ó, B e C. Eu tenho a mediana BN, que liga o ponto B do vértice e o ponto médio do outro lado, né? E eu tenho a mediana PC, que é o ponto médio entre A e B, ligado ao vértice C. Eu tenho 3 medianas, AM, PN e CP. Como calcular o tamanho, a medida dessas medianas? Primeira coisa, vamos calcular uma de cada vez. Vou calcular a mediana relativa ao lado AB. A mediana relativa ao lado AB é a mediana PC. Bom, eu quero saber o comprimento, o tamanho desse segmento aqui, ó, que vai de P até C. A gente já estudou distância entre 2 pontos, então é só eu fazer a distância entre 2 pontos. Eu sei as coordenadas do ponto C, porque foi dado no início. Mas do ponto B, eu só tô vendo quais são aqui, porque eu coloquei no gráfico para vocês. Nós temos que calcular primeiro as coordenadas do ponto P. Se ele é o ponto médio entre A e B, então vamos lá, calculando o ponto P. As coordenadas do triângulo são essas, A, B e C. Lembrando que quando vocês vão fazer esse tipo de exercício, normalmente não tem gráfico, né? O gráfico é para situar, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, que eu estou mostrando aqui. Então, primeira coisa, faz o ponto médio entre A e B. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero a mediana relativa a esse lado, AB. Então, vou fazer o ponto médio entre A e B com a fórmula de ponto médio. Média dos valores de x, 1 e menos 1. Vai dar 0. Média entre os valores de y, 1 e 3, que vai dar 2. Então, as coordenadas do ponto P, que é o ponto médio entre A e B, é 0, 2. Está aqui. Agora, eu quero a distância entre esse ponto P e o ponto C. Fórmula da distância, que nós já conhecemos e já trabalhamos com ela. Os valores de x, ó, 6 e 0, 6 menos 0 aqui elevado ao quadrado. Os valores de y, 4 e 2, né? 4 menos 2 elevados ao quadrado. Lembrando que primeiro tem que resolver aquilo que está dentro do parênteses para depois fazer a potência, né? Diz que deu 6 ao quadrado, 2 ao quadrado. Raiz de 40 não é uma raiz exata. A gente fatora o 40 para simplificar e vai ficar 2 raiz de 10. Observe o seguinte, se eu não tivesse a figura, se eu não tivesse triângulo, eu podia fazer até um rascunhozinho para lembrar, porque eu vou ter 4 pontos. Eu vou ter A, B, C, P, qual ponto que eu faço com qual? Os cálculos são simples, mas o que pode confundir a gente é qual ponto que eu faço com qual. Então, se eu estou calculando a mediana relativa ao lado AB, eu tenho que fazer a média entre A e B, tá aqui. Na hora de fazer a distância, eu vou calcular a distância dessa média ao outro ponto que eu não fiz. Então, esse ponto C ele vai ser usado depois na hora de calcular a distância. Nós vamos calcular agora a segunda mediana, que é a mediana relativa ao lado BC. Então, se a mediana relativa ao lado BC, a primeira coisa que a gente vai fazer é o ponto médio entre B e C. Né? Aqui, ó, mediana do lado BC, ponto médio entre B e C. Coordenadas do ponto B, menos 1 e 3, do ponto C, 6 e 4, vou fazer o ponto médio. Menos 1 com 6, a média deles, e 3 e 4. O que aconteceu? Apareceram frações. Vai ficar fração mesmo no cálculo, tá? Bom, depois que eu faço o ponto médio, eu vou fazer a distância desse ponto médio ao outro lado que não foi utilizado.
Se eu estou fazendo o ponto médio de B e C, eu vou fazer a distância do ponto M até o ponto A. Aqui, ó. Eu fiz o ponto médio de B e C, agora eu vou fazer o ponto M com outro ponto que é o ponto A. Então, é a distância entre esse ponto e esse, A e M, né? Ou M e A, que dá a mesma coisa. 5 meios menos 1 e 7 meios menos 1. Bom, tem que tirar MMC para fazer esse cálculo, né? Quem tem problema com MMC é outra situação, né? Tem que pegar um videozinho de MMC que eu posso colocar aqui para vocês depois para lembrar, tá? Ficou 5 menos 2 aqui em cima, né? 3. Gente, primeiro, tudo que está dentro do parênteses, tá? Não pode sair somando esse resultado com esse. Primeiro você resolve tudo, até ficar um número só dentro do parênteses. Ficou só uma fração? Aí, beleza. Agora você eleva, faz a potência, tá? 3 ao quadrado, 9, 2 ao quadrado, 4. Aqui são frações, mas como os denominadores são iguais, eu não preciso tirar MMC, eu posso simplesmente somar os numeradores. Ficou a raiz de 34 sobre 4. A raiz de 34 não tem exata. Se eu fatorar, não vai dar para simplificar. E a raiz de 4 dá 2. Então, a distância entre o ponto A ao ponto M, ou M ao ponto A, que dá no mesmo, é raiz de 34 sobre 2. E essa é a mediana relativa ao lado BC. Falando agora a terceira mediana, que é a relativa ao lado AC, né, mostrando aqui na figura a mediana relativa ao lado AC. Vou ter que fazer o ponto médio entre A e C primeiro, tá, que é o ponto N. As coordenadas de A e C são 1 e 1 e 6 e 4. As médias, né, os valores de x, 1 e 6, e as médias dos valores de y, 1 e 4. Vão dar frações novamente, os mesmos valores da mediana anterior que a gente calculou, só invertido. Calculando agora a distância, né, do ponto N até o ponto B, ó, menos 1 e 3, 7 meios e 5 meios. Vai ficar 7 meios menos 1, 5 meios menos 3. Cuidado, porque menos 1, diminuir um número negativo é o mesmo que somar, né? Tem que tirar MMC novamente, tá? Vai ficar 9 meios ao quadrado e menos 1 meio ao quadrado. Aí depois a gente eleva ao quadrado, né? Aqui pode somar porque o denominador é igual, tá bom? 82 quartos, a raiz de 4 dá 2, e 82 não dá para simplificar, porque se a gente for fatorar, vai dar 2 vezes 41, e 41 é número primo. Então, fica assim a mediana. Quando a gente calcula as três medianas, né, quando a gente traça as três medianas, elas têm um ponto de encontro. Esse ponto de encontro se chama baricentro. Como eu calculo as coordenadas desse ponto que a gente chama de G, que é o baricentro? Faço muito semelhante a como faz o ponto médio. Eu faço a média das coordenadas deles. A média dos valores de x e a média dos valores de y. Como eu tenho 3 pontos, porque é um triângulo A, B e C, eu faço a média dos 3 valores para achar o x e dos 3 valores para achar o y. Aqui nós temos o exemplo da questão anterior, né? As coordenadas do nosso triângulo A, B e C são 1, menos 1, 3 e 6, 4. E vou calcular o baricentro. Pego os 3 valores de x, de A, de B e de C, somo e divido por 3. Porque são 3 valores, fazer média de 3 valores, eu tenho que dividir pela quantidade que é 3. Vai dar 2. Depois pego os 3 valores de y, 1, 3 e 4, somo e divido por 3. Como a divisão não dá exata, eu deixo fração. Então, as coordenadas do baricentro são 2 e 8 terços.